você percebe que não tem mais o controle das atividades da tua empresa, como as coisas funcionam, ou que nunca teve, né? Você olha para os seus funcionários e percebe que eles não sabem por onde começa uma tarefa, muito menos por onde terminam. Não se sinta especial. Tá? Isso é normal, isso é comum nas empresas, não deveria, mas isso é comum. Mas existe uma forma de você deter esse controle, né, de saber exatamente como as coisas funcionam, sem necessariamente estar lá, ok? E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como isso pode ser feito, vou apresentar para vocês uma ferramenta, um documento, na verdade, que se chama POP, Procedimento Operacional Padrão, onde eu vou explicar para vocês aqui as suas bases, a sua relevância e como criar esse documento na sua empresa. Meu amigo empresário, líder, nesse contexto aqui, os gestores, né, principalmente aí, talvez o mais relevante nesse contexto aqui, o do RH, gestor de RH. Pessoal, existe uma ferramenta, né, um documento, na verdade, procedimento operacional padrão, que é o POP, onde nesse documento ele diz exatamente o que acontece dentro da empresa e como deve acontecer. E você consegue, então, ter um controle maior sobre as atividades da sua empresa, sobre como os procedimentos, os processos devem acontecer quando você não está presente, você não precisa ficar ali olhando, o líder não precisa ficar em cima, corrigindo para que aquilo aconteça, tá ok? Então vamos lá, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês algumas premissas, aqui, algumas bases em relação ao POP. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, o POP, ele não pode se sobrepor à CLT. Começa por aí, é um documento interno, é um documento de regras internas da empresa. Então, primeiro ali nós temos a CLT, né? Então, a CLT que rege essa relação entre empregado e empregador, o que pode e o que não pode. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, 3 exemplos, tá? Um exemplo, 5 minutos de atraso. Isso está previsto na CLT, 5 minutos de atraso, desde que não seja recorrente, né? Então, o funcionário ele pode atrasar 5 minutos. Você não pode criar um POP e colocar lá uma regra interna de que o funcionário não pode atrasar os 5 minutos, porque você está indo de encontro com a CLT e você vai perder, tá? Isso não funciona. Reuniões fora do expediente, isso também não pode. Quando você vai fazer uma reunião, a reunião ela primariamente, assim, ela precisa ser feita em horário de expediente. Ah, mas eu não posso no horário de expediente, vou fazer depois que a empresa fechar. Bom, depois que a empresa fechar, você precisa pagar hora extra para o funcionário ficar, né? E ainda assim ele não é obrigado a ficar. Então você não pode, por exemplo, colocar como obrigatoriedade a participação de reuniões fora do horário de expediente. Uniformes. Você não pode obrigar, quando se trata de um procedimento operacional da vestimenta, você não pode obrigar o funcionário a utilizar determinadas vestes que você não fornece. Então, digamos que você fornece lá a camiseta. Você pode obrigar o funcionário a utilizar a camiseta. Mas você não pode obrigar a usar, por exemplo, calça jeans, a não ser que você forneça isso, né? E você pode deixar claro lá que você solicita, você pode solicitar a calça jeans, mas se o funcionário não tiver, ele precisa avisar o RH vai ao departamento pessoal e isso vai ser cedido a ele, tá ok? Por que eu estou dizendo isso aqui? Ó, isso é relevante, importante. Porque o POP ele vai servir também como base para advertências, para punições, quando o funcionário não se adequar a essas regras internas. Então, se ele serve para punição, e uma questão jurídica que vem aqui em seguida, essa garantia jurídica, é que eu posso puni-lo, né, entre aspas, posso dar uma advertência, posso dar suspensão para esse funcionário se ele não cumprir com as regras do procedimento operacional padrão, com as regras internas. Mas se essa regra ferir a CLT, se você perde, né, se isso gerar uma ação futura, ação trabalhista, você vai perder porque você está se colocando numa situação assim. Isso não existe. Ok? Não pode. Então, esse é um ponto bem importante, tá, pessoal? Não, todas as regras que você for criar dentro da sua empresa, todos os procedimentos internos, ele não pode sobrepor a CLT. Garantia jurídica, e existem alguns formatos, né? Vários formatos, aliás, de procedimento operacional. Você tem texto, você tem imagens, você tem vídeos. Né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é em texto, tá? Mas você tem vários modelos. Por exemplo, às vezes você vai num hospital, num posto de saúde, sei lá, você entra numa sala de vacinação e você vê lá um cartaz
dizendo como que o enfermeiro ali, o médico, sei lá quem estiver ali, deve descartar as seringas já utilizadas. Aí tem uma imagem da seringa, tem escrito lá como... Isso é um POP. Isso é um procedimento operacional. Né? A CLT não diz como deve se descartar uma seringa. Então, o hospital, a rede de saúde, ela tem um procedimento interno, né, que diz como que deve ser descartado. Se por algum motivo, porventura, algum funcionário, algum profissional da saúde ali descartar essa seringa, essa agulha de forma irregular, ele será punido. Ele pode ser punido, pode não, ele será punido porque ele descumpriu uma regra, ainda mais nessa situação, colocando em risco saúde de outras pessoas, tá ok? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês agora um formato de POP em texto, ok? Bom, vamos lá. Eu tirei o nome da empresa, obviamente, aqui, né? Isso aqui é um modelo que eu já fiz para uma empresa. Então, procedimentos operacionais padrão, aqui viria o nome da empresa. Né? O pobre começa como? Explicando para todo mundo, porque isso aqui você vai imprimir e você vai entregar para o seu funcionário. Ele vai ler e ele vai assinar. Né? Ele vai comprovar, através da assinatura, que ele leu, que ele está ciente daquelas regras. Então, o que seria o procedimento operacional padrão? Isso aqui você pode copiar, é isso aqui, tá? Não muda. Trata-se do estabelecimento ou prescrição de métodos a serem seguidos rotineiramente, promovendo o desenvolvimento mercadológico e operacional da empresa, tá? Então, nada mais é do que essa prescrição de métodos, como as coisas devem funcionar aqui dentro. Né? A empresa é sua, você é o gestor, você é o líder daquele setor, você dita como deve ser seguido, voltando, não se sobrepondo à CLT e também não causando aí nenhum contexto aí moral com o funcionário. Qual que é o objetivo do POP? Garantir a uniformidade na execução dos procedimentos por parte de todos os funcionários, assegurando a paridade na qualidade, desempenho e segurança. Ou seja, uniformidade na execução. Todo mundo tem que fazer igual. Todo mundo realiza aquele procedimento exatamente igual, ok? Aí você consegue, né, criar uma rotina dentro da sua empresa sem falhas, né? Se houver falhas, cabe a punição. Aí você tem o responsável pela elaboração, Vinícius Calesco, eu elaborei. Aí você tem lá, alguém precisa aprovar isso, e geralmente aqui a gente passa para os gestores, os líderes da empresa. Se for uma empresa pequena, só tem o dono, passa para o dono. Se tem uma empresa com líderes, gestores, passa cada parte para cada um, porque eles precisam ler, precisam concordar com aquilo. Geralmente volta com algumas correções, tá, para serem feitas. E, por fim, dúvidas, procurar por alguém. Por quê? Porque eu fiz, beleza, eu elaborei, alguém aprovou, mas eu não vou estar lá depois para tirar essa. Eu não sou eterno dentro de uma empresa, né, na consultoria. Então eu crio processo, procedimentos, de acordo com a necessidade da empresa, mas alguém depois precisa ser procurado para sanar algumas dúvidas. Bom, isso aqui ele é fixo, pessoal? Sempre vai ser do mesmo jeito? Não. Ele pode ter adições durante o ano. Digamos que um processo mudou, né, durante o ano, enfim, você vai lá, você vai reescrever aquele processo e você vai colocar lá como um apêndice no final do documento, onde os responsáveis por aquele processo vão ler novamente e vão assinar novamente. Tá? Você vai fazer um apêndice para fazer essa alteração. Vamos lá, eu trouxe alguns exemplos aqui. Você tem um sumário, POP de segurança, de atendimento, almoxarifado, administrativo, recursos humanos, financeiro, compras, vendas. Aqui tem tudo que essa empresa, todos os setores que essa empresa tem lá dentro, tá? Aqui tudo, ó, pode ver, ó, eu tenho desde a segurança, higiene, limpeza, financeiro, como deve se proceder as coisas lá dentro. Vamos lá. Vou trazer alguns exemplos aqui rápido, tá? Para a gente, primeiro, POP de segurança, para a gente entender. O objetivo do POP de segurança. O POP de segurança tem por objetivo descrever as atitudes e comportamentos que devem ser adotados para garantir a integridade física dos colaboradores, clientes e fornecedores. Além disso, visa prevenir danos ao ambiente, às instalações e à estrutura da empresa ou do complexo onde ela se localiza. Ou seja, de segurança nada mais é, o próprio nome já diz, como garantir a segurança de todos que estão ali presentes. Campo de aplicação, os procedimentos descritos nesse POP aplicam-se às áreas internas e externas da empresa, abrangendo todas as situações que envolvam riscos à segurança das pessoas e do patrimônio. Responsabilidades são responsáveis os colaboradores que desempenham funções relacionadas à abertura e fechamento da empresa, bem como os profissionais encarregados da manutenção e vigilância do ambiente durante o horário de funcionamento. Aqui, pessoal, responsabilidade, o que significa? Todos aqueles funcionários
que em algum momento eles estão atrelados a essa segurança da empresa. Então, quem abre a empresa? Quem abre a empresa, né, ele precisa ler e assinar esse POP. Quem trabalha na vigilância? Precisa. Quem fecha a empresa? Precisa. Dependendo do que você colocar nesse POP, quem estiver ali, quem se enquadrar no contexto, tem que ler e tem que assinar. Trouxe alguns exemplos aqui, ó. Abertura da empresa. A abertura da empresa deverá ser realizada em duplas, independentemente de sua formatação, podendo estar presente funcionários, terceirizados, fornecedores ou clientes. Em hipótese alguma, será admitido a abertura da empresa por uma única pessoa. Aqui a empresa ela pode optar, não, só por funcionários, funcionários terceirizados, eu não quero com fornecedores ou clientes. A empresa vai decidir isso aqui. Qual que é a importância desse negócio aqui? Digamos que o indivíduo leu, o indivíduo que fecha a empresa, leu, assinou, e em um determinado dia ele foi embora, no outro dia chegaram na empresa, a empresa estava aberta, tinham levado o computador, levou um monte de coisa, levou documento, levou dinheiro, levou um monte de coisa. Puxaram nas câmeras, o cidadão fechou sozinho. Ele pode será responsabilizado por isso, porque existe uma regra na empresa. Mas ele estava sozinho, o outro colega de trabalho foi embora. De duas uma. Ou você espera, o colega espera para fechar junto, ou esse funcionário vai embora mais cedo junto com o colega, ou ele pede uma autorização para o supervisor. Olha, eu estou sozinho, vou ficar sozinho, eu vou fechar sozinho. Ou eu vou mais cedo, precisa dessa autorização. Caso contrário, será punido. Existe essa regra. Por quê? Justamente para garantir a segurança da empresa e do indivíduo. Porque duas pessoas, você está sozinho abrindo ou fechando uma empresa, um meliante ali, um ladrão, ele vai pensar de uma forma. São duas pessoas, já pensa diferente. Então, quer dizer, aqui é a garantia de todas as partes, né, da empresa, do funcionário, enfim. Ao se aproximar do portão ou porta de entrada, verificar, aí tem uns passos aqui. Primeiro, verificar a integridade dos cadeados e fechaduras. Está aberto, está arrombado. Abrir cadeados e fechaduras. As chaves não devem ficar junto aos cadeados ou portas abertas, sendo que, após a abertura, devem permanecer junto à recepção ou responsável. Aqui também é uma opção da empresa, né, onde fica essa chave. Então, pessoal, parece simples, mas você imagina um funcionário abrir a empresa sozinho e junto com ele entrar um ladrão lá e bater nesse funcionário, fazer alguma agressão. É pano para manga. Isso aqui traz uma causa-ganha, né, digamos assim, numa trabalhista? Não, de forma alguma. Mas é um documento relevante. Ele vai mostrar para o juiz que a empresa ela tomou as atitudes necessárias, ela fez o que era preciso para garantir a segurança e integridade desse funcionário. Em contrapartida, ele não fez o papel dele, ok? Isso aqui é um exemplo de segurança. Aí, olha, ele segue, vai, é grande, tá? Aí nós temos um outro, vou passar para um outro modelo aqui, ó. Esse aqui é um POP. Deixa eu arrumar aqui, ó. POP de atendimento. Tá? POP de atendimento tem os objetivos. O POP de atendimento tem por objetivo descrever as atitudes e comportamentos que devem ser tomados, o que compete ao relacionamento direto e indireto com funcionários, terceirizados e clientes, estejam esses ativos, inativos ou mesmo clientes em potencial. Campo de aplicação, procedimentos aplicam-se à recepção, vendas, instalação e relacionamento, que é onde tem um contato ali entre eles, onde tem os setores com o cliente. Aqui, por exemplo, não tem um setor de financeiro. Por quê? Porque o financeiro não lida diretamente com o cliente. Né? Então, eu não tenho... E quando se trata da parte interna, é só documental. Então, não existe esse relacionamento, essas reuniões, comunicações com outros setores, tá? Agendamentos e tudo mais. Responsabilidades, tem como responsáveis, recepção, vendas, instalação e relacionamento. Aí eu trouxe aqui exemplo. Aqui, ó. Isso aqui acontece em todas as empresas hoje. Hoje todo mundo se acha no direito. Eu tenho meus direitos, eu posso, eu devo, sei lá. Então, muitas vezes as pessoas elas ofendem outras, porque se acham no direito de falar o que querem, pensam o que querem, né? Então, aqui, ó, trouxe um exemplo aqui. Nos casos de abuso por parte do cliente, que é comum, infelizmente, com mensagens agressivas ou de cunho ameaçador, o responsável pela comunicação deverá
Digamos que o cliente ele mandou uma mensagem agressiva, falou de forma agressiva ou ameaçador com a recepção. O que essa pessoa deve fazer, esse funcionário? Informar seu responsável direto sobre a situação, bem como repassar a mensagem recebida. O responsável direto deverá apresentar resposta até 48 horas, desconsiderando domingos. Iniciar a resposta com saudação breve, informar que conteúdos agressivos e ameaçadores não contemplam as bases de conduta de comunicação da empresa, esclarecer que, devido aos fatos, a comunicação será dada como encerrada. Finalizar a mensagem agradecendo o contato. Pessoal, o cliente tratou meu funcionário mal e o que eu faço agora? A empresa decidiu por essa atitude aqui, encerrar a comunicação. Só que é interessante esse contato com o cliente para você provar, né, deixar registrado, né, que você teve ainda a boa conduta de encerrar o procedimento ali, essa conversa, para que ela não avançasse para algo pior e não deu continuidade. Por quê? Tanto o cliente ele pode vir a questionar a atitude da empresa, pode chegar a questionar juridicamente a empresa por não atendê-lo. Essa empresa não quer me atender mais, essa empresa me tratou mal. Então você tem como provar ali que não é bem assim. Esse cliente tratou mal o meu funcionário, você vai ter a prova disso, o funcionário tem que ter a prova disso, e você vai ter a prova de que você encerrou o contato para evitar que aquilo se inflamasse ainda mais. O funcionário também, se você não tem essa atitude, ele pode, né, futuramente, judicializar isso aqui como uma forma de que a empresa não tivesse tomado nenhuma atitude, como se a empresa não tivesse, como é que eu posso dizer assim, defendido ele, né? O cliente agride verbalmente um funcionário e a empresa aceita, a empresa acata, né? Tipo, dane-se o funcionário. Então, não, aqui também é um resguardo para a empresa em relação ao funcionário. Veja que parecem coisas tão banais, mas quando você parte para uma perspectiva jurídica, que é muito comum acontecer, você está, na verdade, se protegendo, ok? Pessoal, só mais um exemplo, tá? Ele continua, ele é longo. Aqui, ó. Isso aqui trata mais de um procedimento de execução, né? Então, nós falamos aqui, demos um exemplo da segurança, que é uma coisa interna, como proceder internamente ali com atitudes, né? Nós falamos da questão da comunicação, atendimento ao cliente, como agir perante uma ameaça ou uma agressão verbal. Aqui, Popper almoxarifado expedição, eu trago aqui um exemplo de execução, como proceder passo a passo perante um sistema. Então, almoxarifado expedição, o objetivo sempre tem que ter, tá, pessoal? Objetivo, campo de aplicação, responsabilidade. Então, o objetivo é o pessoal ali que trabalha nesse setor, obviamente, não vou ler aqui, mas né, da expedição e armazenagem, campo de aplicação, atividades diárias realizadas nas áreas destinadas a almoxarifado e expedição de materiais, produtos da empresa. Responsabilidade, obviamente, quem trabalha nesses setores. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Eu trago aqui desde o cadastro de um produto. Né? Nessa empresa aqui não se sabia como, na verdade não tinha um programa, né? Eu implantei um programa e ali existia então o problema de, tá, o programa está aqui, o que eu faço agora? É um programa de gestão de inventário, de estoque, né? Saída, entrada, tudo mais. Então nós criamos lá, por exemplo, cadastro de produto. Então, abro o módulo inventário aqui estava o nome do sistema, né? Eu excluí para não expor aqui, não tem necessidade. Depois que abrir o módulo inventário, no menu superior, clique em produtos e depois em produtos novamente, para ver a lista de produtos cadastrados. Clique no botão novo para iniciar um novo cadastro. Preencha as informações básicas do produto. Nome do produto. Desmarque a opção vendas. Tipo do produto. Escolha entre mercadorias, estoque gerenciável ou serviço intangível. Rastrear inventário, selecione para mercadorias, quantidade, enfim, pessoal. Aqui, ó, tudo na aba regras de reposição, defina. Clique no botão novo, configure as regras no estoque máximo e mínimo. Após preencher os dados necessários, clique em salvar para finalizar o cadastro. Para que serve isso aqui? Quem nunca, que empresário que nunca, que gestor que nunca, teve um funcionário que chegou no final do dia e falou assim, amanhã eu não venho mais. E aí? Amanhã, se você tem uma equipe, né, se você tem 10 pessoas trabalhando no seu almoxarifado, é fácil. Você pega um, desloca ali por enquanto, até conseguir repor isso, né, faz uma
uma readaptação ali no quadro e você consegue. Mas se você tem uma pessoa só, como é que funciona? Então aqui, a pessoa saiu hoje, amanhã, qualquer funcionário da sua empresa, qualquer um, ele vai saber cadastrar um produto. Uma pessoa que você contrate hoje à noite, né? A pessoa pediu as contas e no mesmo dia, hoje, você já contratou outra pessoa. A pessoa que entrar, ela consegue cadastrar um produto, porque está escrito como fazer, ponto por ponto, ok? Depois vem, recebimento de mercadoria, acesse o módulo inventário, clique em operações, depois em recebimentos, na lista, enfim, passo a passo, selecione o fornecedor. Se o fornecedor desejado não estiver cadastrado, clique em pesquisar mais, clique em novo, crie um novo fornecedor. Meu amigo, senão não tem como errar, entendeu? Então, e tudo isso aqui, pessoal, vamos lá. Ao final, o funcionário leu, assinou. Se ele não cumprir isso, cabe advertência, como eu citei no início, ok? E aí, isso aqui é um documento da empresa. Então, vamos lá. Recapitulando. Primeiro, CLT. Tá? Essa é a regra básica. Depois da CLT vem o seu POP, onde você diz como a sua empresa funciona. E ela vai funcionar desse jeito, porque está descrito lá. Não fere a CLT e não fere a moral e integridade dos funcionários. Então, deve ser executada. Traz os pontos, né, de procedimentos internos por uma perspectiva de conduta. Então, como eu abro a empresa, como eu fecho, em relação a se observar fumaça, se observar vazamento de água, tudo isso, limpeza de caixa d'água, tudo, tá? Tudo tem que estar aqui. E também traz o procedimento por uma perspectiva de passo a passo de determinadas tarefas, como esse último aqui que eu estou explicando para vocês, que seria de um sistema de almoxarifado, como tratar toda a questão de mercadorias, de fornecedores, tudo mais, aqui para você ter esse controle. Tá ok? Isso aqui é um modelo que eu trouxe para vocês, que é um modelo descritivo, então não tem imagens, não tem nada, mas você pode ter descritivo, que é mais comum nas empresas, você pode ter com imagens, por exemplo, citei do hospital, e pode ter os dois, imagens e descritivo ao mesmo tempo, você tem a imagem e descreve o que aquela imagem quer dizer. Vídeo, você pode trazer um vídeo também educativo ali, elucidando todas as dúvidas dos funcionários. Tudo isso vai valer como um meio de procedimento operacional. Tem tamanho isso aqui? Não. Isso aqui, os menores aí giram em torno de 30, 40 páginas, mas eu já vi, não criei ainda, mas eu já vi POP com mais de 300 páginas, né? E cada setor assume as suas responsabilidades. Isso tudo porque, conforme a empresa vai crescendo, pessoal, enquanto você é sozinho, o cara abre a empresa e fica sozinho, é fácil ele gerir todo aquele processo ali, porque ele começou, ele criou as próprias regras. Agora, quando você parte para uma perspectiva de contratar mais funcionários, criar setores, não dá para você controlar tudo. Não dá para as pessoas elas não descobrem do além como as coisas funcionam na sua empresa. Elas precisam de um norte, elas precisam de uma orientação. E você também precisa se afastar para continuar com as suas tarefas, né? O líder, o gestor, o dono, cada um vai ter suas funções, não dá para ficar babando em cima de funcionário todos os dias falando a mesma coisa, sendo que isso dá para ser controlado. Ok, pessoal? Não parece tão importante à primeira vista, muitas empresas não têm, mas isso eu diria para você que é a base. Não comece uma empresa se você não tiver um procedimento operacional mínimo que seja, tá? Para você mesmo seguir as próprias regras, senão vai dar ruim, ok? Pessoal, se tiverem dúvidas, né, coloque nos comentários. Gostou do vídeo? Segue o canal. Tragam mais dúvidas aí para a gente tratar, para a gente fazer mais vídeos sobre essas questões de como organizar a nossa empresa, organizar a sua empresa para que as coisas se tornem mais fluidas e mais fáceis no dia a dia. Ok, pessoal? Aproveitem o vídeo, se você não tem, comece a fazer. Se já tem, dá uma olhada para ver se está nos conformes, tá bom? Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.